Oi, oi! Eu tô aqui para te dar 2 segundinhos para você pensar naquele sinal de pontuação que movimenta a dificuldade na sua escrita. Será que você consegue rapidamente identificar qual é? Os sinais de pontuação, em linhas gerais, são usados com especificidades. Cada um deles precisa ser pontualmente escolhido a dedo para que o seu texto ganhe o efeito de sentido pretendido. Quer saber mais? Hoje a gente vai resolver aquele seu velho problema do famoso sinal que, entre aspas, é uma pausa para respirar. Será que é isso? Pode vir comigo que a gente vai tratar disso agora. Vamos nessa! E quando a vírgula gera efeito de sentido, né? Primeiro eu quero desconstruir esse mito de que a vírgula de fato é uma pausa para respirar. Na verdade, a vírgula é considerada como um sinal pausal, mas nem toda pausa vai obrigar você, estudante, a colocar uma vírgula. Então, eu escolhi para esse nosso bate-papo de hoje um dos aspectos da vírgula que mais movimenta a dificuldade. Então, a gente vai começar com um pouquinho de teoria, uma teoria leve, mas uma teoria com comprometimento no que diz respeito ao conteúdo. E o nosso estudo hoje vai girar em torno do uso ou não uso da vírgula no que diz respeito ao processo de subordinação. Então, você que a partir de agora está curioso para descobrir, bom, mas espera aí, a vírgula, ela entra de que jeito? Ela entra como nesse estudo? Vamos com calma que eu vou te explicar. Nesse momento, a gente fala um pouco do que é esse processo subordinativo. É o processo em que as orações estabelecem entre si um vínculo que é não apenas no nível semântico, mas também no nível sintático. Então, a partir de agora, a gente vai focar especificamente no processo de subordinação, em que essa oração subordinada é intitulada como oração adjetiva. Por que, Jame, que ela é chamada de adjetiva? Porque ela se comporta como se ela fosse um adjetivo. Só que na estrutura oracional, ela precisa conter verbo, e dentro dessa estrutura oracional é que vai aparecer um elemento introdutor dessas orações adjetivas, que é o famoso conector, chamado de pronome relativo. Então, os pronomes relativos em geral, o que, o qual, quem, onde, cujo, quanto, são elementos de coesão, são elementos que vão associar essa oração adjetiva a uma oração principal, que vai ser a base do período. Então, a partir do momento em que essa oração adjetiva tem o seu papel caracterizador, qualificador, essa oração adjetiva, efetivamente, ela entra para atribuir ao texto um sentido que pode ser ou de explicação ou de restrição. É sobre isso que eu quero dividir com você agora. A depender da sua intencionalidade ao produzir o texto, pode ser que o uso ou o não uso da vírgula acarrete uma mudança completa do que você pretende comunicar. É por isso que nessa tela eu divido essas orações adjetivas em 2 grupos. Elas podem ser restritivas e elas podem ser explicativas. É aí que entra a legitimidade do uso adequado, do uso perceptível e prudente no que diz respeito ao efeito de sentido gerado. Então, sempre que uma oração adjetiva tiver a intenção de limitar o sentido da oração principal, essa oração limitadora do sentido, ela não poderá apresentar as vírgulas. Em contrapartida, se o seu objetivo for apresentar um sentido amplificado, generalizado, amplo do sentido, com a fundamentação de justificar, de apresentar uma informação na forma de um aposto explicativo oracional, essa é a hora de você usar a vírgula sem medo de ser feliz. Então, eu trago para a gente começar o nosso trabalho aqui, essa tela que questiona qual é a diferença, então.
Como é que eu faço na hora de produzir o meu discurso para identificar quando eu devo ou quando eu não devo fazer uso da vírgula? Eu vou dividir essa análise com você que está me assistindo. Eu organizei 2 períodos que não comunicam a mesma mensagem em função do uso ou do não uso da vírgula. Perceba, o país que está em crise merece novas oportunidades. Percebam que a minha entonação, ela não faz você, como ouvinte, descobrir se a vírgula foi usada ou não. Portanto, esse nosso encontro, ele não está necessariamente voltado para a oralidade, e sim para a modalidade escrita. Então, se eu leio, o país que está em crise merece novas oportunidades, e eu isolo a oração grifada que está em crise com as vírgulas, isso quer dizer que o uso dessas vírgulas amplia, generaliza, amplifica, aumenta a informação apresentada pela oração principal. Então, você que está me escutando, você interpretaria esse período da seguinte maneira, ó. Todo país que está em crise merece novas oportunidades. Mas, Jame, todo o país é. Porque no momento em que você faz uso das vírgulas para isolar essa oração explicativa, você está ampliando, você está aumentando, você está fundamentando, justificando o sentido da principal. Perceba que, caso o seu objetivo ao produzir o texto seja de limitar essa informação para apenas um país específico, desse jeito você não pode fazer uso das vírgulas. Então, a leitura no exemplo de baixo é: apenas o país que está em crise merece novas oportunidades. Mas, Jame, não foi escrita a palavra apenas. É verdade. Essa palavra de sentido restritivo, ela é interpretada pela ausência do sinal da pontuação. Então, a ideia de que você pode ampliar o sentido ou você pode restringir o sentido daquilo que você pretende comunicar passa pelo uso coerente, pelo uso responsável da pontuação ou por esse não uso. Vamos pensar juntos no que eu apresento para você aqui em termos de aplicabilidade em gêneros textuais diferentes. Eu apresento aqui um trechinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu destaquei a palavra que é exatamente esse pronome relativo, para você perceber que a informação apresentada, de fato, sem a pontuação, ela tem um caráter restritivo. Vamos ler juntos. Acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo do ensino de educação básica. Perceba que eu não estou falando de todos os irmãos. Eu estou falando apenas os irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo do ensino da educação básica. Por que apenas os irmãos? Porque se esse que é um pronome relativo, então ele introduziu uma oração adjetiva restritiva. Essa limitação do sentido se deve à ausência da pontuação. Quer dizer, então, que se o Estatuto da Criança e do Adolescente pusesse uma vírgula antes do que, a leitura seria todos os irmãos que frequentam a mesma etapa. Perceba que uma vírgula, ela muda por completo o sentido pretendido pelo discurso. Nesse caso, a ausência da vírgula garante um sentido limitador. Aí eu quero comparar o discurso do Estatuto da Criança e do Adolescente com essa tela que promove
por meio dessa campanha, um processo que é de conscientização acerca de um problema social gravíssimo, que é a violência contra o idoso. Perceba que nessa campanha eu tenho aí o idoso com as mãos no rosto, o que nos remete a uma ideia de vida sofrida, e esse balão de fala traz uma declaração apresentada por ele. O abuso que sofri foi a pior coisa da minha vida. Perceba que a informação principal é: o abuso foi a pior coisa da minha vida. Essa é a declaração principal. Mas a declaração que sofri, ela é mais uma vez introduzida pelo pronome relativo que. Como é que fica, portanto, essa interpretação? Apenas o abuso que sofri foi a pior coisa da minha vida. Por que apenas o abuso que sofri? Não é um abuso qualquer. Não é um abuso generalizado. Não é um abuso sofrido em toda e qualquer situação. É o abuso sofrido pelo idoso. É o abuso, lamentavelmente, experienciado por esse idoso. Então, mais uma vez, a ausência da vírgula limita a informação apresentada pela oração principal. Então, mais uma situação em que essa ausência tem implicação de efeito no discurso. E para a gente fechar esse bate-papo, essa conversa, eu trago aí uma tira de Armandinho, que é um personagem que tem aparecido bastante nos concursos, e essa tira, ela movimenta uma análise comportamental. Armandinho apresenta assim: talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria. Perceba que quando ele diz, talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria, antes desse que, mais uma vez, não foi usada a vírgula. Então, não é um jeito qualquer, é apenas o jeito que eu queria. Perceba que, de novo, a ideia restritiva, a ideia de limitação de sentido acontece pelo não uso da pontuação. Caso a vírgula fosse usada antes desse que, eu diria todo e qualquer jeito que eu queria. No balãozinho, no quadrinho de número 3, ele diz, mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Talvez tenha sido apenas do jeito que eu precisava. Somente do jeito que eu precisava. Então, qual é a conclusão desse nosso encontro? A depender do que você pretende comunicar, o seu discurso na modalidade escrita, ele vai apresentar a vírgula antes do pronome relativo, se o seu intuito for amplificar a ideia, for generalizar a ideia. Se seu objetivo for limitar, restringir, especificar, você não utilizará o sinal da vírgula. Beleza? Então, e quando a vírgula muda o sentido do discurso? A partir de agora, eu quero você produzindo textos de maneira mais coerente, de maneira mais cuidadosa e com conhecimento de mundo. Combinado, meus amores? Um grande abraço para você. Até o próximo encontro.